em forma de legislação. Foi uma demanda da sociedade civil. Bom dia, senhores deputados. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E, inicialmente, nós temos a seguinte pauta. Primeiro, discussão e votação da ata da 4ª reunião ordinária. Pergunto se todos estão de acordo com a ata da última reunião que foi encaminhada a vossos gabinetes. Como ninguém queira se manifestar, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Expediente. Ofício do Ministério Público do Trabalho, solicitando apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para o lançamento do link do tópico Pessoas com Deficiência do radar da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Está aqui o ofício pedindo a reserva do plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, para o dia 3 de dezembro de 2019. Solicitamos a reserva da DAO para o lançamento do painel. Este ato será alusivo ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Pela relevância da data e importância quanto à transparência em relação à inclusão da pessoa com deficiência no nosso Estado, solicitamos apoio da presidência da ALESC e da comissão para o sucesso do evento. Agradecendo a parceria, doutora Luciana Xavier Sanz de Carvalho, coordenadora do projeto Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS no Mundo do Trabalho em Santa Catarina, Esther Barbosa Anijar, chefe de Fiscalização do Trabalho em Santa Catarina. Todos de acordo, sem custo para nós? Ok? Aprovado. Apresentação da coletânea dos livros do direito da pessoa com deficiência. Então, senhoras e senhores deputados, as pessoas que estão nos ouvindo aí, nós fizemos, de acordo com todos os trâmites legais da Assembleia Legislativa, um kit que nós vamos entregar para entidades representativas, para deputados e autoridades. Nós vamos entregar esse conjunto de 3 livretos que diz respeito à legislação do Estado de Santa Catarina de inclusão da pessoa com deficiência, legislação brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e principais direitos das pessoas com deficiência. Tem uma parte muito interessante aqui que cabe uma leitura tanto para os deputados quanto para a assessoria, que diz o seguinte, vou ler o sumário. Atendimento nos centros especializados em reabilitação, passe livre intermunicipal, passe livre interestadual, solicitação de cadeira de rodas e meios auxiliares de locomoção pelo SUS, solicitação de aparelho auditivo ou implante coclear pelo SUS e atendimento no Serviço Estadual de Saúde Auditiva e Reabilitação Visual, Serviço Estadual de Atenção à Saúde das Pessoas com Ostomias, redução da jornada de trabalho, isenção de impostos, pensão especial estadual à pessoa com deficiência intelectual grave ou profunda, benefício de prestação continuada, BPC, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Então, são situações corriqueiras que muitos de vocês vão enfrentar, as pessoas que trabalham também nos gabinetes, um acesso melhor, baseado em legislação, baseado no trâmite, no dia a dia dessas situações que vão acontecendo. E tudo isso revisado com a parceria do Governo do Estado, no caso da Secretaria de Saúde, do Ministério Público de Santa Catarina, da Fundação Catarinense de Educação Especial, do Centro Catarinense de Reabilitação, da OAB de Santa Catarina e apoio do CONED. Então, fica aí um belo de um presente e que nós vamos fazer a entrega. Mais uma vez eu quero repetir, nós temos vários exemplares,
né? Mas não é por isso que nós vamos jogar pela janela esse trabalho, um trabalho que teve custo e acho que tem que ser entregue conforme CPF, conforme todas as informações a respeito para quem se entrega, para fazer disso, né, um trabalho sério, um trabalho coordenado e também não jogar dinheiro fora, né? Vamos respeitar o patrimônio, isso faz parte do patrimônio da Assembleia, né? E gostaríamos então que vocês, todos os amigos, tivessem ciência desse grande presente que a gente vai dar para as instituições congêneres aí e que merece todo o nosso apoio e carinho. Eu deixo a palavra aberta se os colegas quiserem se manifestar a respeito disso. Não havendo ninguém, sim, por favor, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Vicente, senhores deputados, senhora deputada, primeiro falar da relevância, né, desse trabalho, que ora está essa verdadeira compilação que foi feita da legislação, né, colocando toda a legislação de inclusão numa única obra, ao alcance das pessoas, que é uma dificuldade muito grande. Às vezes nós temos leis importantes que acabam ficando esquecidas na população, né? E principalmente, né, a população de mais baixa renda é a que tem mais dificuldade. Muitas vezes as leis são feitas para essas pessoas e elas têm muita dificuldade de acessar os seus direitos. E a gente sabe que, dependendo da família, quando possui uma pessoa com alguma deficiência, às vezes a necessidade de atenção a essa pessoa, a falta de políticas públicas impede muitas vezes que a família possa ter outros negócios, outras fontes de renda e, ao mesmo tempo, tem muita dificuldade de acessar os seus direitos. Você mesmo aqui citou diversas leis, né, que garantem direito para as pessoas e que dificilmente são acessíveis na área da saúde, como a questão do transplante de coclear, que é uma fila e às vezes a criança passa da idade e não consegue realizar isso, assim como temos outras, né, na área da síndrome de Down e de outras deficiências também. Portanto, eu quero parabenizar aqui ao deputado Vicente, a toda a comissão que ajudou a organizar isso, né, na pessoa da Janice e dos demais funcionários. Na verdade, foi um trabalho em muitas mãos, mas para nós, da comissão, é uma conquista importante para a causa da inclusão social. Isso aqui, deputado Vicente Caro Preso, é talvez a principal ferramenta que a sociedade catarinense vai ter no fazer cumprir as leis, né, para que nós possamos nos tornar uma sociedade cada vez mais inclusiva. Por isso esta aqui é uma reunião importante, na minha opinião, histórica. Quero parabenizar a você e a todos os membros aqui da comissão, os funcionários também desta comissão e as demais instituições que foram parceiras. Eu fico muito otimista, né, com a entrega dessa obra, concordo com o que você coloca. Isso aqui não é uma obra para cidade presente, isso aqui é uma obra para estar nas entidades, nas associações e em pessoas que vão poder auxiliar outras pessoas na busca de seus direitos. Então, mais do que fazer leis, fazer cumprir as leis que já estão feitas é, sem dúvida nenhuma, um sinônimo de inteligência, né, e de coerência. Então, parabéns a todos os envolvidos por essa importante conquista. Muito obrigado pelas palavras, mas esse é um trabalho da comissão. A comissão vai deixar o legado nesse ano. Vamos dizer, o lançamento oficial não está sendo hoje, está sendo, né, antecipado, né, por causa da reunião da comissão, mas será no dia 3 o lançamento oficial dessa compilação. Vamos passar então à ordem do dia. A discussão e votação do parecer. Eu passo então às mãos da deputada Marlene Fengler, o PL 119 de 2019, de autoria do deputado Fernando Krelling, que dispõe sobre o benefício de isenção de inscrição em programas ou eventos esportivos para atletas
voluntários no estado de Santa Catarina. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas e a todos que nos acompanham pela TVA, pela Rádio Alesc. Eu vou aqui passar a relatar o projeto de lei 119.4/2019, de autoria do deputado Fernando Crelin. Já vou ler o meu relatório. O projeto de lei, na verdade, dispõe sobre o benefício de isenção de inscrição em programas ou eventos esportivos para atletas voluntários no estado de Santa Catarina. Relatório. Cuida-se o projeto de lei da autoria do deputado Fernando Crelin, que dispõe sobre o benefício de isenção de inscrição em programas ou eventos esportivos para atletas voluntários do estado de Santa Catarina. Da proposição apresentada, destacamos o disposto nos artigos 1º, 2º e 3º, os quais estabelecem definições e vedação. Artigo 1º. Fica assegurado ao atleta voluntário, na condição de atleta de apoio a atleta cadeirante, a isenção do pagamento de inscrição em programas ou eventos esportivos realizados no estado de Santa Catarina. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, considera-se atleta cadeirante a pessoa que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial, nunca andou ou que perdeu os movimentos das pernas e que necessita de apoio de terceiro para participar de um programa ou evento esportivo sobre um equipamento adaptado para a prática esportiva, empurrado, puxado ou conduzido por um atleta voluntário. Atleta voluntário, a pessoa que participa do programa ou evento esportivo voluntariamente, empurrando, puxando ou conduzindo um atleta cadeirante, impossibilitado de andar, correr, nadar ou pedalar, que vai sentado ou deitado em um equipamento adaptado para a prática esportiva. Evento esportivo. Ação pontual de caráter esportivo, com duração determinada, com objetivo específico, que propicia a inserção e integração da pessoa com deficiência. Programa esportivo, um conjunto articulado de projetos esportivos e outras ações de extensão, como cursos, eventos, pesquisa, de ação continuada que propiciem a inserção e integração da pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. O benefício previsto no caput não se aplica ao valor dos serviços adicionais eventualmente oferecidos pelos programas ou eventos esportivos. Artigo 2º. Fica vedada a cobrança de valores de inscrição diferenciados e taxas adicionais referentes à participação do atleta cadeirante. Artigo 3º. O benefício de que trata essa lei é pessoal e intransferível. Da justificativa acostada pelo autor à presente proposição, folha 3, em que constam as motivações que a originaram. Extraio de forma literal o seguinte excerto. O fenômeno esportivo caracteriza-se por ser um dos principais instrumentos de socialização, desenvolvendo valores como respeito, disciplina, amizade e solidariedade. A inserção do esporte adaptado significa ampliar o exercício democrático da cidadania. Para tanto, é fundamental consolidar práticas esportivas em Santa Catarina e no Brasil que oportunizem a integração de pessoas com deficiência por meio do esporte. Um grande exemplo é o projeto Pernas Solidárias, idealizado no município de Joinville, vanguarda no Brasil na valorização do esporte adaptado como instrumento de transformação social. O projeto Pernas Solidárias é caracterizado pela inclusão e participação de pessoas com deficiência, participando em eventos de corrida de rua, correndo em duplas com corredores voluntários. Esse projeto tem ampliado horizontes, sendo desenvolvido em diversas cidades do estado. Nesse sentido, devem ser reconhecidas as iniciativas e manifestações esportivas que incluam atletas cadeirantes e seus atletas voluntários em programas ou eventos esportivos. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 7 de maio de 2019 e posteriormente aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, na reunião do dia 18 de junho de 2019, folhas 5 a 8, e também na Comissão de Educação e Cultura e Desporto, na reunião de 4 de setembro de 2019, folhas 11 e 14. Na sequência, foi encaminhada a essa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na qual fui designada para a relatoria na forma regimental. É o relatório. Voto. Da análise dos autos por força do disposto no artigo 144,
3 do Regimento Interno da LESC, cumpre a essa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência analisar as proposições sob a ótica do interesse público e, no caso em foco, quanto aos campos temáticos aludidos no artigo 87 do mesmo diploma legal. Assim, observa-se que a matéria visa fomentar a inserção e ampliação do número de atletas voluntários que auxiliem e apoiem pessoas com deficiência na realização de práticas esportivas, sendo, portanto, medida relevante e de interesse coletivo. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 119.4 de 2019, conforme aprovado nas comissões precedentes. É o meu voto. O projeto está em discussão. Posso falar, presidente? Sim. Com licença. Nós temos que tomar cuidado um pouco, porque nós estamos assim, numa comissão que tem bastante apoio popular, né? Acho que ninguém aqui é contra os direitos, e na população ninguém é contra os direitos dos deficientes físicos. Inclusive, eu que luto muito contra tantos direitos de vários grupos que pensam que tem que ter mais direito que os outros, esse aqui, para mim, é o único que precisa e merece um direito diferenciado dos demais. Mas nós temos que cuidar porque nem tudo, às vezes, é eficiente, né? Eu vim do esporte, eu pratiquei jiu-jitsu muitos anos, karatê, fiz eventos, participei de competições e, desculpa o deputado proponente que de repente está aqui com boas intenções, mas o projeto é muito ruim e eu vou explicar o porquê. Primeiramente, se ele necessita de alguém para apoiar, ele não é voluntário, ele necessita, ou seja, ele é obrigado a ter alguém que vai apoiá-lo, conduzir ele naquele esporte. Não é voluntário, ele precisa de alguém e que esteja preparado fisicamente. Não é qualquer um que está passando na rua que tu vai chamar para conduzi-lo, né? Porque ele vai ser necessário para poder ganhar, no caso, a competição. Então, ele não é um voluntário qualquer, ele necessita desse apoio, desse auxílio. Ok. Agora, você pega quem vai fazer, por exemplo, um evento, e o Krellin é da área do esporte, sabe que quem vai promover um evento, um campeonato, ele não vai fazer para ter prejuízo. Estou falando principalmente na área privada. Ele não vai querer fazer prejuízo, não vai querer ter prejuízo. Inclusive, muito pelo contrário, ele quer ter lucro. Ele quer ter lucro com patrocínios, ele quer ter lucro com inscrições, e isso é totalmente natural. A partir da hora que tu define como que o cara vai cobrar, eu vou dar um exemplo na prática, se ele não puder cobrar R$50 do deficiente e mais R$50 do auxiliar, ele vai cobrar R$100 do deficiente. E aí, o que mudou? Quem estabelece o preço é quem está custeando o evento. Aí, de duas uma, ou ele vai fazer isso, ele vai cobrar tudo que ele precisa cobrar para custear o evento e ter lucro do deficiente, ou ele não vai fazer o evento, e quem que sai perdendo? Agora, é por isso que eu vou pedir vista, porque não ficou muito claro se isso aí interfere também nas competições de forma privada, ou se é só em questões de participação de dinheiro público, Estado, que daí poderia ser repensado. De qualquer forma, eu adiantei aqui meu voto, mas vou pedir vista em gabinete para fazer uma análise melhor. A palavra está com o autor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos que nos assistem pela TVA, o público presente. Primeiro, presidente, eu só peço um pouquinho de respeito, deputado Gessé, com o deputado do parlamento, o projeto de qualquer parlamentar dessa casa, os 40 deputados. Você pode falar o que quiser, você pode fazer no voto vistas, mas projeto ruim, você vota contra. E se a maioria aprovar, o projeto não é ruim, para alguém pode ser bom. Segundo, esporte, além de trabalhar desenvolvimento econômico, talvez o senhor foi atleta, mas eu conheço a essência do esporte. Fui atleta, fui dirigente esportivo e vivencio diariamente o esporte. Do paradesporto ao esporte de rendimento. Do trabalho de desporto educacional ao desporto de participação. Então, participo efetivamente de todos. E falo com propriedade. Antes de fazer esse projeto, consultei diversos realizadores de provas. Não tive objeção em nenhum deles. Então, você tem que ter um entendimento que o voluntário, ele pode muito bem ele pagar uma inscrição de uma prova, acabar abandonando as pernas solidárias e competir por si próprio e por ele ganhar a competição. A partir do momento que ele tem um estímulo de ser voluntário, ele pode pegar e auxiliar alguém.
Um exemplo, nós temos em Joinville o Pernas Solidárias, onde, quando a gente fala em pernas solidárias, nós estamos falando de cadeirantes impossibilitados de participar de provas. Impossibilitados, eles não têm condição nenhuma. O pai, muitas vezes, não tem condição física para isso, a mãe não tem, e ele precisa, o pai e a mãe, recuperar a autoestima do seu filho. O filho está lá com problemas de depressão, problemas gravíssimos, seríssimos, que além da sua deficiência, problemas que geram transtornos até para a gestão pública em recursos investidos na saúde para aquele paciente. E aí, quando ele tem um voluntário, alguém que possa emprestar as pernas solidárias, é apenas um empréstimo, nós queremos motivá-lo de alguma forma. Se nós não tivermos motivação, deputado Gessé, talvez o senhor nunca tenha acompanhado uma prova como essa. Quando a gente vê tudo no Facebook, na internet, na era digital, tudo é muito fácil. Mas eu te convido, participe de uma prova dessa. Aí você vai saber o que eu estou falando. Um pai, uma mãe, e não é apelo que eu estou fazendo, não. É a realidade de quem já participou. Um pai e uma mãe vendo a diferença do seu filho a partir do momento que tem um voluntário auxiliando. Então, o que eu quero dizer para você é que esse estímulo, nós estamos numa era liberal, entendo, mas tive o cuidado de conversar com promotores de eventos esportivos, o qual é extremamente importante terem voluntários nas corridas do Pernas Solidárias. Eles estão fazendo hoje largadas separadas, o qual lhe dá oportunidade para todas as pessoas. E a ideia deles é que aumente mais ainda a questão de voluntários. Essas pessoas já não pagam inscrição, ou muitas vezes elas recebem já um bônus do promotor do evento. A gente quer poder fazer com que mais pessoas tenham esse lado humano, esse lado social, e possam auxiliar o próximo. Talvez eu gostaria de convidá-lo novamente. Antes de falar que um projeto é ruim, conheça a realidade. Novamente, não é só o que as pessoas liberais falam por aí. Conheça a realidade e aí você talvez terá um pensamento um pouco diferente. Posso... Ok, com a palavra, deputado Gessé. Primeiramente, eu conheço a realidade porque no jiu-jitsu também tem deficientes. E sabe quantos que eles pagavam de inscrição? A mesma coisa. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A minha questão aqui não é com relação ao deficiente, a prova em si, e sim com quem vai promover o evento. Ele precisa de lucro, ele precisa pagar os custos. A gente não pode definir se ele vai cobrar 50, de uns 50. Ok, eu acho que ele pode, por conta própria, não cobrar se ele acha que é um voluntário. Mas só que, na prática, não vai mudar, porque ele tem um custo, e ele vai buscar esse custo, ele vai buscar esse lucro. Ele, então, se ele acha que ele entendeu o seu recado, ele não cobra do voluntário, cobra o necessário do que vai praticar. Agora, se nós começar a burocratizar e achar que daqui a pouco, não, tu não pode cobrar 50, tem que cobrar 30, ele não vai fazer o evento. Estou falando isso nas questões de iniciativa privada, tá? Uma pessoa que não está usando recurso público nenhum. A partir da hora que entra recurso público, aí você pode exigir, se tiver investimento do Estado, dinheiro público, aí você não pode cobrar, inclusive tem que auxiliar, aí é outros 500, aí é outros 500, por isso que eu vou pedir vista em gabinete, se de repente eu vou emendar, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é a iniciativa privada. Ou você vai desestimular o cara a não fazer mais eventos, no final quem perde é quem pratica, ou então ele vai acabar passando todo o cargo financeiro para o deficiente, que é o que está buscando o evento. O esporte, infelizmente, é assim. Aí ele vai atrás de patrocínios, isso é normal. Se tem recursos via Estado, e outros 500 também. Mas a verdade é que quem está patrocinando, promovendo o evento, quer lucro. E eu acho que é uma lei que não vai ajudar muito, porque no final, se o custo do evento é 10 mil reais, ele precisa tirar os 10 mil reais. Se ele vai tirar do cara que é voluntário, né, que é um voluntário necessário, se ele vai tirar de lá também ou não, aí é problema dele. Eu só acho que é uma lei que não vai ajudar muito nessa questão quando se tratar de um evento de nível privado. É isso. Senhor presidente, só para terminar, Sim. Novamente eu digo para o senhor que o senhor está confundindo as coisas. Quando o senhor fala que num evento de jiu-jitsu o deficiente paga igual, aqui ele vai continuar pagando também. O projeto não diz que o deficiente está tendo gratuidade. O que a gente está estimulando no projeto é o voluntariado, porque senão o deficiente nunca vai conseguir participar de uma prova de rua. É essa a intenção do projeto. Não é um projeto que eu estou dando gratuidade para qualquer... Existem participações, campeonatos de paradesporto hoje, onde todos têm inscrição normal, não vejo problema nenhum. Agora, a gratuidade, nesse caso, a isenção da inscrição, não é para o atleta, e sim para quem empresta as pernas para o atleta. Uma questão social. Tem a questão... Novamente, questão liberal, questão econômica, entendo perfeitamente. Mas as provas também existem questões sociais. E se conversar com os promotores de eventos,
aqueles que são os prejudicados, como você entende, eles vão ter o mesmo entendimento meu. Presidente, mais de uma vez, a última para completar. Eu acho que, né? Bom, gente, se nós esse- não debater aqui, vamos debater onde? Hã? Eu acho que, nós temos que eu tô defender o meu lado aqui, ele fala, mas enfim, foi um novo argumento, mas tu que sabe, presidente. eu acho que foi De concedida qualquer a forma, eu vista. vou pedir vista e aí eu volto. O deputado GC, concedida a vista do PL 119 de 2019 ao deputado GC para emitir o seu parecer. Obrigado pela compreensão, GC. Seguindo a nossa pauta, o projeto 004 de 2019, origem deputado Jair Mioto. Projeto de lei entrou no início da legislatura com a seguinte ementa: obriga os estabelecimentos públicos e privados do Estado de Santa Catarina a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do transtorno do espectro autista. E esse projeto de lei ele foi distribuído, levado à Comissão de Constituição e Justiça, e teve o relator, o deputado Luiz Fernando Vampiro, que emitiu o parecer aprovando com uma emenda substitutiva global ao PL 004/2019, que diz praticamente as mesmas coisas, com algumas alterações. Eu passo a ler para o entendimento dos demais deputados. Artigo 1º, os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento prioritário devem incluir nas placas que sinalizam esse tipo de atendimento a fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, TEA. Parágrafo único, nas placas dos assentos preferenciais do transporte público também será incluído o símbolo de que trata essa lei. Artigo 2º, o estabelecimento que descumprir disposições dessa lei ficará sujeito às seguintes penalidades: advertência por escrito, multa de R$ 3.000 por infração. Parágrafo único, os recursos oriundos da arrecadação serão recolhidos em favor do Fundo Estadual de Assistência Social. Essa lei entra em vigor no prazo de 120 dias. Foi solicitada vista e, por final, foi aprovado por unanimidade na CCJ. Enviado, então, a essa comissão, que teve o parecer do deputado Gessé Lopes, e cujo parecer e voto foi pela rejeição do projeto. E foi solicitado vista por mim e pela deputada Marlene Fengler, que nós não fizemos nenhum tipo de manifestação. Eu coloco o projeto para avaliação. Não, a relatoria já foi feita. Não, eu coloco em discussão o projeto para depois nós definirmos o que nós vamos fazer. Presidente, posso falar? Pode. Uma palavra, deputado José Milton Schaeffer. Olha, esse ano realizei, junto com a comissão, três grandes seminários, né, sobre síndrome de Down e autismo, e também o movimento autista de Santa Catarina. E preocupa, é um movimento muito organizado, cada vez um número maior de pessoas, né, e na população. E esse projeto, a gente colheu muitas informações durante esses seminários, certo? E esse projeto de lei é um projeto de lei que traz um tema interessante, né? Eu entendo que pode ser pertinente. Eu gostaria de ter pelo menos o prazo de uma semana para poder estudar um pouco melhor e contextualizar, para poder me posicionar com relação ao meu voto. Acho que não é um projeto que tenha uma urgência tão grande, né, mas baseado no que a gente observou nesses seminários e o contato com as associações e entidades, que foi criado esse vínculo, eu gostaria de, se for possível, de pedir vistas, né, pelo menos com o compromisso de trazer na próxima reunião.
Ok. Palavra, deputada Marlene Fengler. Eu só gostaria de, como eu pedi vistas e devolvi sem manifestação, pedi vistas à época porque eu também queria entender um pouco melhor e li o relatório do deputado Gessé e concordo com ele, porque eu acho que a lei federal que especifica e visa garantir os direitos, que é a 12.764/2012, no seu parágrafo 2º do artigo 2 dessa lei afirma: a pessoa com transtorno de espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, na verdade, ela já é atendida por aqueles espaços que são obrigatoriamente devem estar disponíveis para as pessoas com deficiência. Então, no meu entendimento, também essa pessoa já está atendida nessa lei. E o deputado também trouxe uma informação aqui que a gente tem em Santa Catarina. Teve um estudo da Universidade Federal, né, de uma estudante que fez uma dissertação. E, segundo essa dissertação, em Santa Catarina nós temos, em 2006, foi feito um estudo, que certamente agora já tem, os dados são diferentes, mas à época a gente tinha em Santa Catarina 1,31 por 10 mil pessoas, né, 1,31 por 10 mil pessoas de casos, o que significa em torno de 7 milhões, mais ou menos 900 pessoas autistas. Então, é um número grande, que eu imagino que agora seja maior, mas eu acho que ele se enquadra dentro dessa condição de já estar atendido nessa lei federal que já garante esse direito. Então, na verdade, acho que a gente estaria fazendo mais uma lei para falar a mesma coisa. Então, por isso que eu concordei e devolvi sem manifestação. Só rapidão. Opa, perdão. Quer ficar por último o autor? O relator? Relator. Não, Ok. deixa eu ficar por último, Gessé. Deputado Brincadeira. Kelly. Não, só eu concordo com a deputada Marlene, mas a gente só tem que abrir aspas e ficar atento numa situação que qualquer outra deficiência, fisicamente nós conseguimos constatar, né, verificar a olhos nus. A gente pode chegar, a criança está ali, tem Down, a criança tem alguma deficiência física, a gente consegue entender. O autista, ele não tem essa separação. Então, se está numa fila de supermercado, um exemplo, uma fila de supermercado, uma criança deficiente, criança independente, cadeirante, com síndrome de Down, e tiver um autista e depois tiver um cadeirante, talvez tenha um entendimento dúbio aí e entender que aquela criança que está na frente não é um deficiente. Teria Então, que ter uma carteirinha. é só esse coisa assim aspas também. que eu quero abrir para que tenha esse entendimento que muitas vezes as mães pedem essa identificação justamente para se sentirem seguras de estarem naquela fila e dizer o seguinte: não, é que aqui pode isso, isso, isso e autismo. Então, só para que a gente possa levar um pouquinho o debate além. Deputado. É exatamente isso que eu ia colocar. Não precisa ter uma placa com desenho de um autista, até porque muitos deles, como tu falou, não tem fisicamente, não aparenta, né? Principalmente os de espectro menores. Mas aí é que entra, acho que até tem um projeto aqui já de uma carteirinha de identificação. Isso. Identificando, pronto, ele já entra e já é amparado pela lei. Então, acho que esse é o caminho. Não fazer uma placa com cada tipo de deficiência daqui a pouco, né? Com todos os tipos, né? Então, acho que é desnecessário. É o que eu ia comentar também. Se já existe a carteirinha, e aí vai A comissão, existir, então, né? entrega o projeto para que na próxima semana a gente possa ver, né? Na próxima sessão, o deputado Zé Milton Schaeffer nos entregará, então, o relatório dele. Passamos ao terceiro projeto. Autoria, deputado Luiz Fernando Vampiro. Projeto 126.3 de 2019 dispõe sobre as diretrizes para a política de diagnóstico precoce e tratamento dos sintomas da síndrome do autismo no âmbito do Sistema de Saúde de Santa Catarina. Autor, Luiz Fernando Vampiro. Relator, deputado Vicente Caropreso. Então, para economia processual, eu emiti meu parecer, que eu acho que é extremamente importante essa avaliação, essa abordagem, aprofundamento das políticas em relação ao autismo. Porém, antes,
nós pedimos uma diligência à Secretaria de Saúde Estadual, ao Conselho das Pessoas com Deficiência e à Fundação Catarinense de Educação Especial para que se coloque um termo tão abrangente de acordo com as instituições que faz sentido, né? Para a gente não fazer nenhum tipo de erro processual, enfim, né? Não é nem processual, é erro de mérito mesmo. Então, o encaminhamento que eu faço seria diligência a essas entidades. Só depois nós vamos avaliar, como relator, as inserções ou as omissões que o texto deverá ter. Está em votação o pedido de diligência. Como ninguém queira se manifestar, é aprovado. Nesse momento, nós convidamos, em nome, o convite foi feito para a FESPORT, em nome do titular Rui Godinho, para fazer uma explanação sobre o Paragesc e sobre a 15ª edição dos Jogos Abertos para Desportivos de Santa Catarina, que foi realizado na cidade de Caçador. Convido Valdeci da Silva, representando o presidente da FESPORT, é o diretor de esportes da FESPORT, e Luci de Barros, assistente de gerência do Paradesporto. Por favor, ocupem seus lugares. Antes de passar a palavra, eu informo, né, da ausência do deputado Valdir Cobalcini, que está sendo substituído pelo deputado Jerry Comper. Com a palavra o expositor. Bom dia a todos. Um negocinho para a luz ficar verde. Isso. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente, deputado. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais deputados da mesa. Um abraço, Fernando, nosso parceiro, para todas as horas aí, todas as pessoas que estão nos assistindo, os presentes aqui, pessoal da imprensa, um grande abraço. Quero trazer um abraço caloroso do presidente Rui Godinho a todos aqui, que foi pego de surpresa, está agora com o governador. Inclusive, falando sobre algo que a gente veio falar aqui, nós vamos com a delegação de Santa Catarina para São Paulo na segunda-feira, representar o Estado, né, no Nacional do Paradesporto Escolar. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, trazer um pouquinho do que a gente está desenhando para o próximo ano, trazer um pouquinho do que aconteceu. A gente vai colocar 2 vídeos curtos de 30 e poucos segundos, cada videozinho, para vocês terem uma ideia do que foram os 2 eventos desse ano, o Paragesc e o Parajasc. Nove modalidades esportivas. Mais de 240 escolas. – 38 municípios. Mais de 300 participantes. Paragesc 2019.
Então, isso é um pouquinho do que acontece, como o Fernando estava vendo a fala dele antes. Quem participa de um evento desse sabe a grandiosidade do que isso representa. Eu, particularmente, é o meu primeiro ano na FESPORT como gestor esportivo. E foi sem palavras o que acontece em você. Eu acho que todo catarinense, acho que toda pessoa deveria visitar esse evento. Porque você sai uma outra pessoa, você consegue visualizar o mundo de uma forma diferente. Nós, com tantas perfeições, e às vezes a gente leva a vida de uma forma tão difícil, e quando você olha, principalmente a bocha paralímpica, que me chamou a atenção, até fiz um curso de árbitro, Fernando, de bocha, e quando eu vi a interação que é de uma mãe com aquele adolescente, que talvez ele não tem movimento algum, e ele consegue se comunicar com ela, e por incrível que pareça, você olhar a habilidade que ele tem para ele conseguir colocar uma bola ao lado da outra, e com uma perfeição que uma pessoa convencional não conseguiria. Então enche teu coração de alegria e mostra o quanto nós, como governo, temos que estar com os olhos atentos para cada pessoa que tem deficiência, né? É uma honra enorme eu poder estar aqui. Gostaria de falar para vocês rapidamente, né? Eu sei que meu tempo também é curto, a gente teria tantos assuntos para tratar, mas assim, eu trouxe alguns dados para o evento Paragesc, que é o evento que envolve as crianças que têm que estar matriculados. O governo do estado, para a cidade que é sede, ela faz um repasse. E nós estamos estudando isso para o ano que vem. Esse repasse ele vir a ser agregado na situação de nós estarmos fazendo com que esse valor seja aplicado em reformas de acessibilidade. Que é o que a gente, quando se depara que a gente vai fazer uma vistoria numa cidade séria, a gente vê muito isso, porque muitas vezes nós vamos usar escolas do estado para que essas crianças sejam alojadas. O estado ele fornece alimentação, o transporte e a estadia. A estadia geralmente são em alojamentos, né? E você percebe que em muitas dessas escolas a acessibilidade, principalmente na parte de banheiro, a parte de rampas, são muito precários. Então, pensando nisso, a gente está tentando aumentar essa verba, né, Fernando, para o ano que vem, para nós conseguirmos, de certa forma, estar fazendo com que seja atendido e que a gente deixe realmente um legado. Não simplesmente fazer o evento naquela cidade, um evento esportivo, mas que a gente possa deixar um legado para as pessoas com deficiência, para que eles possam estar tendo a sua acessibilidade em banheiros, nas escolas, nas calçadas, nas ruas. E isso é um legado que o estado, aonde ele vai passando com o evento paradesportivo, ele vai deixando, né? Esse ano foi passado R$50 mil para a cidade sede do Paragesc, que foi maravilha, né? Lá foram ofertados 9 modalidades, 240 escolas participantes e 38 municípios. O Paragesc, ele envolve em torno de 300 a 350 alunos. A gente vem numa crescente. Esse ano foi um ano que foi batido o recorde tanto no Paragesc quanto no Parajasc de participação de municípios e de atletas, né? E o nosso interesse é que realmente a gente possa estar, para o ano de 2020, aumentando muito mais. Trouxe alguns dados do evento do Parajasc, que aconteceu há pouco tempo em Caçador, em outubro. O repasse foi de R$80 mil para reformas em ginásios e em escolas. 2 mil atletas envolvidos, 71 municípios. No ano de 2018 foram 56 inscritos. Em 2017, 55. E esse ano nós alcançamos 20 municípios a mais. Foram 71 municípios, com 11 modalidades. Nós estamos fazendo agora um levantamento com as cidades sedes para mostrar para o governo o impacto que isso traz financeiramente. Algo que até hoje não tinha sido feito. Nós passamos com eventos, os 10 maiores eventos do estado, nós passamos pelas cidades e a gente não tem um apanhado de o que é movimentado financeiramente. Então, nós estamos solicitando junto às prefeituras, para o ano que vem, isso vai fazer parte do caderno de encargos, que é um caderno onde a gente apresenta para o município, quando ele quer sediar um evento nosso, nós apresentamos um caderno, quais são as prioridades e qual é a demanda que ele vai ter que nos apresentar. E isso até hoje não tinha, então nós não tínhamos como mensurar. O Parajasc, nós conseguimos um dado superficial junto à prefeitura. O retorno de ICMS foi 1,3 milhões.
das pessoas que estavam visitando. Nós sabemos que toda a rede hoteleira ela é ocupada, toda a parte de distribuição de alimentos, de restaurantes, todas as pessoas conversam com a gente vai fazendo essa pesquisa. Então, o esporte, principalmente o paradesporto, que é o que nós viemos falar hoje, a gente vai falando porque são tantos assuntos, mas o paradesporto, nós estamos com um olhar clínico. Nós temos hoje 2 grandes eventos, que é o Parajesc e o Parajasc, e mediante muitas solicitações de vários municípios, nós pensamos com a economia que nós estamos fazendo, que será demonstrada pelo presidente Rui agora ao final do ano, tudo que nós reformatamos, tudo que foi sendo ajustado, tudo que nós pudemos enxugar da máquina, nós pedimos para o governador para que ele deixasse nós poder reutilizar essa economia. E de que forma? Nós estamos trazendo agora um novo circuito, porque esses atletas eles treinam um ano inteiro para esses 2 eventos, ou se não para ir para o Nacional, que o Parajesc é a classificatória para o Nacional que vai ter agora, né? Nós estamos indo com a delegação nossa. Então, durante o ano, eles não têm nada para estar treinando, para eles terem uma motivação a mais, para eles estar buscando melhores resultados. Então, pensando nisso, com a economia que nós fizemos, nós vamos estar ampliando o circuito, vamos estar criando o ano que vem o circuito de bocha paralímpica, vão ser em 4 ou 5 cidades, vamos estar criando o circuito de handebol de cadeira de roda, para cadeirante, e nós produzimos esse ano todas as medalhas da FESPORT, ela tem braille, todas elas, inclusive do convencional, né? E lá no evento a gente viu quando os deficientes visuais pegavam a medalha, era a primeira coisa que eles já iam tateando, e tu vê o sorriso, tu vê, parece algo tão simples, são 2, 3 pontinhos que fazem uma diferença tão grande, né? Principalmente para eles. O pódio adaptado, foi uma novidade também, que foi uma solicitação, porque muitos falavam com a gente que eles queriam chegar até o pódio, eles queriam subir no pódio, que ninguém precisasse levar eles até o pódio. Nós tivemos esse cuidado e produzimos um pódio adaptado, onde hoje ele pode subir com a sua cadeira de roda até lá para receber sua medalha. Então, são várias as situações que foram nos colocadas nesse ano. Estamos fazendo vários projetos que serão apresentados agora, para que a gente possa estar prevendo isso no orçamento também para o ano que vem. E muitas novidades para o paradesporto irão acontecer aí no ano que vem, para que a gente possa estar cada vez mais incluindo, para que a gente possa cada vez mais estar atraindo, porque eu tive amigos meus que eu vi num fundo de cama, e quando eles começaram a praticar um esporte, quando eles viram o que eles poderiam fazer através do esporte, colocando uma medalha, a vida mudou não só deles, como de todos os codependentes que ficam deles, o pai, a mãe, o irmão, a alegria voltou dentro daquele lar. Então, eu acho que nosso governo está no caminho correto, o presidente Rui Godinho com suas ideias, também tudo voltado para que a gente possa trazer uma melhora, um fomento maior para o paradesporto. E nós estamos aqui, é uma honra poder estar junto com vocês nessa comissão, e a FESPORT vai estar sempre de portas abertas para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Parabéns ao Valdeci da Silva e a Lucide Barros pela apresentação. Eu deixaria a palavra aberta se alguns dos deputados quisessem fazer alguma consideração. Muito breve, só gostaria de parabenizar o trabalho da FESPORT. Valdeci, leve nosso abraço para toda a equipe, presidente Rui Godinho. Realmente convivi nos últimos anos, não faltei nenhum Parajasc, estive em alguns Parajascs presentes, acompanhando, e realmente, depois que me tornei gestor público, fui para o Olesc, Jogos Abertos. A partir do momento que eu fui para o Parajasc, me tornei uma outra pessoa. E falo isso para todo mundo. Me tornei uma outra pessoa, dando valor a muitas coisas na minha vida. E e não é mais aquele ponto, existe a inclusão social, existe o desenvolvimento econômico através do esporte, existe tudo isso. Mas alguns casos, deputado Vicente, não é mais o coitadinho, eles estão indo para o lado profissional. Esses atletas começaram lá no Parajesc, hoje são campeões mundiais, ganhando muito dinheiro no mundo afora. Então, olha a oportunidade que o esporte gerou na vida deles.
Por isso que eu digo assim, não podemos ver apenas o Parajasc, o Parajesc como os coitadinhos, dá oportunidade, vamos fazer eles brincarem lá. Não, eles estão caminhando para o alto rendimento, eles estão indo para um lado profissional da coisa que se tornou muito grande no Estado. Só para frisar aqui e falar para todos vocês, estive com o presidente do Comitê Paralímpico Nacional, algum tempo atrás, e Santa Catarina é a referência nacional no paradesporto no Brasil. Santa Catarina é a que mais fomenta atletas em nível nacional e internacional. Santa Catarina tem os campeões mundiais e os recordistas mundiais. Eles estão aqui. E muitas vezes nós temos que, aqui na Assembleia, nós temos que falar muito disso, que o governo se sensibilize com isso, porque muitas vezes as pessoas de fora estão olhando para cá, poxa, vocês são os melhores. E nós aqui dentro não temos essa ideia. Então, que nós possamos estimular, falar aqui na tribuna da Assembleia, falar do paradesporto, falar do Parajesc e do Parajasc. E outra coisa, os municípios, além do evento indo para lá, que vá 30 mil, 50 mil, 100 mil reais para auxiliar no evento, fica um legado de acessibilidade na cidade impressionante. As quadras, a acessibilidade nos locais de competição, tanto que todo ano a competição pelos Jogos da Terceira Idade e pelo Parajasc são as maiores da FESPORT. Todo mundo quer, porque fica um legado eterno aí para eternizado na cidade. Então, só essa minha participação aqui. A palavra continua. Deputada Marlene Fengler. Também queria aqui parabenizar a FESPORT. Nunca fui em nenhum desses eventos, mas pretendo ir. Ainda mais depois dessa explanação aqui hoje, certamente eu irei participar dos próximos. Mas parabenizar por esse trabalho maravilhoso que a FESPORT faz. E eu achei muito interessante o que o senhor falou, e também agora o deputado Fernando falou, sobre esse legado que fica nos municípios, né? Eu acho que a gente vai semeando, né? São sementes que ficam no Estado, mostrando tanto para os municípios quanto para as pessoas a importância da inclusão e a importância de se valorizar o esporte, e a importância de transformar isso numa política pública, né, para que a gente possa ter não só a inclusão, mas também isso que o Fernando falou, você ter atletas, né, de ponta aqui em Santa Catarina, nos representando no Brasil e fora daqui, enquanto cidadãos e enquanto atletas mesmo profissionais que têm o seu espaço, que lutam por ele, que conquistam ele, e que o poder público precisa estar presente para amparar essas pessoas, como outros esportistas, né? Mas é uma classe a mais que deve ser amparada e que devem existir políticas para que isso seja perene, não seja um modelo de uma administração, mas que seja uma política pública efetiva para que isso seja para que cada vez mais atletas se estimulem a participar, queiram participar, se inspirem, e que mais famílias possam ter esse olhar, como o senhor falou, de, né, ter essa motivação, né, e que possam buscar essa motivação e ter essa alegria e ver que são só pessoas diferentes e que precisam de oportunidades para poder mostrar a sua capacidade, poder mostrar do que elas são capazes. Então, acho que parabéns à FESPORT e a todos que, de alguma forma, participam disso, né, e contribuem, dão a sua contribuição, e os municípios também, que se dispõem a dar essa contrapartida, como o senhor falou, para que esses campeonatos, enfim, as Olimpíadas sejam possíveis, e que cada vez mais elas cresçam, se difundam, e que a gente aqui, enquanto Assembleia, que nós possamos ser parceiros, e enquanto legisladores possamos utilizar essas ferramentas legais, ou as ferramentas que a gente dispõe aqui, para tornar mais fácil a vida dessas pessoas, de todos os cidadãos catarinenses. E queria só fazer uma observação que, ouvindo vocês falarem aqui, eu estava pensando antes, na verdade, deputado Gessé, eu acho que essa pessoa voluntária que acaba ajudando um atleta, ela é o atleta, né? Os dois viram uma pessoa só. Então, se esse é um trabalho, se você acaba disponibilizando, dando a oportunidade para voluntários ajudarem, então só deve pagar uma pessoa mesmo, porque ela é essa pessoa. São duas pessoas que se fundem
e se transformam em um atleta. Então, a gente precisa valorizar efetivamente isso e promover a cidadania, que eu acho que, em última instância, é o que a gente faz com isso. Era isso, parabéns. Como é uma comissão difícil de votar contra, né, as coisas. A gente acaba parecendo aqui que somos contra os deficientes, né? Eu falei aqui, eu comecei falando que se tem alguma classe aqui que precisa de direitos diferenciados, é essa daqui. Já comecei assim para amenizar. Você olhou atravessado para mim, dizendo, não, você tem que ir lá para ver praticamente. Meu posicionamento foi muito claro quando eu disse com relação à promoção de eventos privados, que pessoas que se dispõem a fazer, eu não sei com que frequência tem no meio, mas no meu os esportes é com muita frequência, inclusive 100%, porque o Estado não ajuda nesse sentido e nem tem que ajudar nos meus esportes. Mas, assim, eu fui muito claro quando eu estava defendendo aqui um promotor que pode deixar de repente, fazer. Se ele vai cobrar de um, de outro, não importa, existe um pacote. Por exemplo, um ciclista que tem que ter o treinador, que tem que ter o cara que vai carregar, vai vir com o carro atrás, só porque eles não são atletas, eles não vão colaborar com o evento se ele for particular. Mas parabéns para o evento, em nenhum momento me opus aqui com relação ao Estado promover essas pessoas terem uma motivação a mais nas suas vidas, isso é muito importante. Então, parabéns por evento, mas espero que meu posicionamento aqui tenha ficado bastante claro. Obrigado. Senhor presidente. Deputado Jerry Comper, primeiro, Alto Vale, Itajaí, Rei. Primeiro, a alegria de poder estar aqui representando o deputado Valdir Cobalcini e vendo da importância dessa comissão. Importância. Então, primeiro, parabéns a todos vocês, membros dessa comissão. E eu posso falar disso, que a gente viu um pouquinho aquele vídeo, Valdecir e Luci. E eu estive com o governador em Rio do Sul. E lá, de tantas coisas que tinha um atleta, um cadeirante lá. E o governador imediatamente disse, não, eu quero atender o rapaz. E ele é de uma cidadezinha pequena. Quando a gente está aqui, defende aqueles municípios pequenininhos, ele é do município de Atalanta, 3.000 habitantes. E ele, outro dia cheguei em casa e eu liguei a TV, ele estava no pódio, ganhando uma medalha. Ele estava disputando o Parapan americano em Lima, no Peru. Bruno Becker, ele ganhou 3 medalhas de bronze. 3 medalhas do município de Atalanta, e ele competia, Gessé, por Rio do Sul. Nossa maior cidade do Alto Vale, 75.000 habitantes. Então, vocês verem a importância da FESPORT, do trabalho que vocês estão fazendo, do governo do Estado naquele momento estava o governador Carlos Moisés, atendeu aquele pai, o pai, assim, a gente viu o orgulho do pai de estar ali com o filho dele naquele momento, eu não digo deficiente, eu digo num momento precisando assim mostrar o seu trabalho, aquilo que ele gosta de fazer, ele chorando, ele disse, governador, me ajuda que eu quero participar. E ele representou não só o município de Rio do Sul, a cidade e a origem dele de Atalanta, representou o nosso estado, mas acima de tudo, ele representou o nosso Brasil. E hoje ele está disputando em Londres o campeonato, a natação brasileira, representando a seleção brasileira de natação. Então é orgulho para nós como parlamentares, como deputados, termos você na FESPORT que também se preocupa, não só com os Jogos Abertos agora que aconteceu, mas voltado também a essas pessoas que nesse momento precisam só de um olhar um pouquinho diferente, de nós que representamos eles. Então, em nome do Bruno Becker, eu quero, assim, em nome dessa comissão, parabenizar você, presidente, e demais membros, pelo trabalho, assim, de estarem, assim, atentos às demandas daquelas pessoas que a gente tem muito orgulho de dizer que representam não só Atalanta, Rio do Sul, Santa Catarina, mas representam o nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Vou fazer uns arremates a respeito do que foi falado, né? Me chamou a atenção, seu Valdeci, assim, o Estado bota dinheiro para patrocinar, né? Co-patrocinar, o município sempre arca com a maior paulada, né? Mas é lógico, devia haver uma contrapartida de deixar esse legado, algumas modificações de acessibilidade nesse município, né? Tem que aproveitar o ensejo, a conversa, a sensibilização dos construtores locais e regionais para fazer e transformar
aos poucos, essas nossas construções, principalmente as públicas, que nos dizem mais respeito, mas as pessoas vão no shopping center, não é público, mas é um lugar onde, por exemplo, né, as pessoas têm que trafegar, fazer, né, faz parte. Então, isso aí eu acho que daria, Fernando e demais amigos, Jessé, Marlene, o Gerry, a gente pensar em alguma coisa disso, né, para dar uma sugestão. Eu acho que não precisa nem lei disso, mas algum manifesto nosso, algumas sugestões para criar um mecanismo de ajuda. Cidade sede vai receber, porém, né, alguns condicionantezinhos para melhorar essa questão da acessibilidade. Eu sempre vou definir assim, país e estado, cidade, que se preocupa com os diferentes, é uma cidade diferente, é um país diferente, é um estado diferente. Eu acho que é isso que todos nós pensamos, né? Por essa razão foi que eu solicitei a presença da FESPORT aqui, para mostrar um pouquinho, né? Vocês foram muito humildes em fazer vídeos, mas eu acho que até deu mais tempo para a gente conversar e cada um colocar o que sente. Na realidade, nós estamos crescendo, isso é o que dá para ver, e o governo está presente. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E a nossa comissão tem que ouvir muito, aprender e se preparar para o ano que vem, que nós vamos tocar num assunto que você falou, os caras encheram o hotel. A maioria dos hotéis nossos não estão preparados para acessibilidade. Inversamente proporcional, o Estado é bom no esporte, mas é mal, é ruim. O ranqueamento nosso não é bom em termos de acessibilidade, na questão do turismo acessível, tanto nos locais turísticos, quanto principalmente nas instalações dos hotéis turísticos. Ou, quer dizer, os hotéis que recebem os turistas, né? Então, nós vamos fazer um encontro lá por abril, final de abril, começo de maio. Nós vamos marcar agora, já recebemos uma montoeira de sugestões, onde vamos fazer a nossa programação para o ano que vem, até a gente, né, se alguém fizer questão, não, eu quero lá no Sul, alguma coisa tal, entre em contato com a gente, com a Janice, que nós vamos apresentar uma planilha de sugestões de encontros e de temas, para a gente já estar preparado o ano que vem aí com essa lista, né? E é muito disputada, hein? Vocês não imaginam o que é um evento da comissão. A Marlene sabe, porque a Marlene é patrocinadora, participante. Tem evento quase deu 1.000 pessoas. Lá em Joinville, o evento de dança lá e artístico deu mais de 3.000. Mais de 3.000 pessoas. Então, assim, né? Mas temos que cada vez mais evoluir, né, nesse sentido aí. Então, eu agradeço a participação, né, da FESPORT. Transmita um tríplice fraterno abraço ao Godinho. Ele deve entender o que eu estou falando. Sim. Pode anotar isso aí. E dizer para ele que, né, todos nós torcemos para que a FESPORT continue assim, né, nesse caminho de participação e tal, abertura. E dessa forma, nada havendo mais a tratar, dou por encerrada essa presente reunião. Um abraço a todos.